Amém, crianças? Eita, glória a Deus, né? Eu vou louvar esse louvor de 1900 antigamente e depois trarei a versão da palavra, né? Vê só, pessoal. Eu quero a colaboração da igreja para cantar mais eu, amém? Diz assim: volta, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Quem conhece esse louvor? 1, 2, 3, 4, ninguém. Não conhece, né? A minha esposa conhece, mas você é de casa, aí não vale, né? Então, vamos ouvir esse louvor. Oh, glória a Deus, maravilhoso Pai. Olha só. Entrou na igreja, ouviu a mensagem, não quis aceitar e falou bem assim: vou embora daqui, pois não é meu lugar. Caminhou para fora e sem demora, apressado saiu. Foi para casa e deitou, mas não conseguiu os olhos fechar. E já preocupado, começou a lembrar da mensagem que ouviu. Não dormiu toda noite, pois aquela mensagem ficou em seu coração. Logo o dia amanhece e ele reconhece que a mensagem da cruz não volta vazia, não tem hora nem dia, que garante é Jesus. Volta, volta, levante a tua mão, dá um passo, vamos lá, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Lindo, volta, volta, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Oh, aleluia! Porque a palavra de Deus, ela pode ter até sua loucura para muitos, mas para quem crê é o poder de Deus. Vê só. Sua mãe viu a cena e não suportou, começou a chorar. E Jesus bem pertinho lhe falou bem baixinho: eu vim teu filho salvar. Ouvi tua oração e o seu coração eu irei transformar. Na alegria ou na dor, seja lá onde for, não importa o lugar. A igreja, vamos lá? Volta. Olha, quero ver a igreja, olha só. Dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Volta, volta, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Volta, volta, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Sei que é Deus. Volta, levante sua mão, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Amém? Gente, para Deus fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, depende exclusivamente de você. Porque às vezes as pessoas dizem assim: não, mas se for da vontade de Deus eu faço isso. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu quero ver a sua vontade.
Eu quero ver até onde você vai ficar. Porque se você não dá um passo para Deus, aí vai ficar difícil. Então nessa noite, pare para pensar. A vida eterna, ela não começa depois da morte, ela já começa a partir de hoje. A partir de agora você vai construir a sua vida eterna. Com quem você vai morar na eternidade? Você vai morar com Deus ou você vai morar sem Ele? Então está na hora de nós darmos um passo e levar as coisas de Deus com mais seriedade. Amém? Nós lemos lá no livro de Marcos, no capítulo 2. A Bíblia diz aqui: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Gente, vamos ver se nós entendemos. Jesus estava pregando a palavra, e no momento em que Jesus estava trazendo a palavra, os lugares junto da porta não cabia. Ora, hoje em dia está faltando isso, fome de ouvir a palavra. E naquela época era Jesus pregando, e o povo chegando àquele lugar, não tinha mais espaço, nem na porta cabia mais gente. Aí de repente, nos diz a palavra, aparece um paralítico. E o pior, veja só, nos diz aqui a palavra: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Deixa eu meditar um pouco. O paralítico, vamos falar de acordo com a hermenêutica, a ciência que interpreta a Bíblia. Veja só, esse paralítico era um homem que vivia camado em cima da cama. Ou seja, ele tinha o desejo de chegar próximo a Jesus, mas a sua saúde, o seu estado físico, fazia com que ele ficasse lá no centro em isolamento. Ora, deixa eu falar um negócio para você, sinceramente, vamos colocar uma coisa na cabeça. Hoje, quantas pessoas têm suas próprias pernas? E muitas vezes inventa qualquer coisa para não chegar na igreja. Mas aqui, esse paralítico, ele estava de cama, gente. Ele tinha vontade de chegar na igreja, mas não tinha condição. Olha a situação dele, que ele estava em cima da cama. Agora imagine uma pessoa que é camado em cima da cama. Para tudo nessa vida precisar de pessoas. O nível de sofrimento dele era muito grande. Agora, o que foi que levou esse paralítico até Jesus? Nos diz a palavra que a fama de Jesus percorria por todos os lugares. Ele estava na cama, era paralítico, ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus ressuscitava mortos,
Ele sabia que Jesus tinha poder para mudar a vida dele. Mas como é que ele podia chegar lá? Ele era paralítico. Aí a Bíblia nos diz que apareceu 4 pessoas. 4. Deixa eu abrir um parênteses para você. Aí são amigos de verdade. 4 amigos. Ora, se reuniram. Vamos pegar esse paralítico. Vamos lá, vamos ajudar ele. Ele quer ver Jesus, então vamos lá. O paralítico não podia vir, mas com um amigo ao seu lado, você faz com que você venha andar. Coisa boa é ter amigos. E deixa eu falar um negócio para vocês. Gente, está na hora de despertarmos. Porque muitas vezes, se um cara te chama para beber, esse cara não é teu amigo. Se um cara te chama para usar droga, esse cara não presta, não é seu amigo. Se tem uma pessoa que, olha, muitas vezes tem filhos que são desobedientes, aí tem gente que diz assim: não obedece teu pai nem tua mãe não, rapaz, te afasta, esse cara não é teu amigo não. Agora amigos é um desse, que se reuniram para trazer ele para o caminho do bem. O desejo dele era estar ali, na frente de Jesus. Esse aqui são amigos de verdade, porque amigo bom chama o outro para o caminho bom. Se alguém lhe convidar para a igreja, esse camarada é teu amigo. Mas se esse camarada convidar você para outro lugar, ele não é teu amigo. Está na hora de despertarmos. E aqui a Bíblia diz aqui, é bastante clara, que vieram ter com ele conduzido o paralítico trazido por 4. Agora imagine, quando o paralítico, vamos fazer o seguinte, o paralítico está na casa dele. Agora o paralítico vai sair da casa dele, vai para Cafarnaum, ele já era de Cafarnaum, foi ao encontro de Jesus. Agora imagine desfilando na rua, passando na rua, um aleijado na cama, 4 pessoas pegando aquela cama e andando assim no meio da rua. Para uns, aquilo ali era envergonhoso, para outros era preconceito. Oxe, que negócio é isso? No meio da rua, 4 pessoas conduzindo um paralítico. E deixa eu ir mais além. Esse paralítico não era uma pessoa, o porte físico dele, podemos até traduzir que ele não era uma pessoa magrinha em cima da cama, não. Porque quando a gente come, se alimenta e faz alguma atividade, a gente pode perder peso. Mas aqui o homem era camado em cima de uma cama e ele era paralisado completamente. Então ele tinha uma tendência de ser uma pessoa forte. Aí nos diz a palavra que quando chegou na porta, a porta não cabia muita da gente. Então eles inventaram: vamos lá, vamos traduzir, o que vou fazer agora? Alguém podia até dizer assim: então vamos voltar. Pessoal, tem muita da gente na casa, o mestre não vai te atender, então é melhor a gente voltar. Mas eles voltaram? Não. Um amigo que é bom, ele sempre tem uma ideia para levar você à presença de Deus. Agora vê só o que é que diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Rapaz, é só que sacrifício. Eles subiram no telhado, e quando subiram no telhado, nós sabemos, né? Tem telha, ripa, essas coisas. Fizeram um buraco. Para fazer um buraco é necessário ter um serrote, alguma coisa ali. Tudo isso aí é tempo. E pegaram a cama do paralítico e colocaram os pés de Jesus.
Eles não pegaram o paralítico e jogaram lá de cima, não. Para chegar aos pés de Jesus, é necessário que se utilizasse de alguma corda, um do lado do outro, e devagarinho. Por exemplo, Jesus está aqui pregando, aí de repente vem trazendo, aí na frente de Jesus, aquele paralítico assim, na frente. Eu imagino que muitos que estavam ali estavam dizendo: o que é isso? O que esses homens estão fazendo uma coisa dessa? Está atrapalhando a pregação do mestre, desse jeito aí. Que bom, né? Que Jesus, ele pensa diferente, né? Enquanto que muitos pensam negativo de você, de mim, Jesus olha para você completamente com outro olhar. Aqui nos diz a palavra, versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico. Pessoal, a primeira coisa que chamou a atenção de Jesus foi a fé do paralítico. Nessa noite, Jesus, uma das coisas que ele olha para você é a sua fé. Que muitas vezes não adianta, às vezes estou na igreja, muitas vezes crê em Jesus, mas não tem aquela fé. Você pode perder todas as coisas, mas você não pode perder a fé em Cristo Jesus. E a coisa mais principal que Jesus olhou para ele foi a sua fé. E disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Ora, por que Jesus não curou logo? Se ele era paralítico, Jesus podia dizer: paralítico, levanta. Não. Jesus primeiro curou os pecados. Sabe o que significa isso? Jesus primeiro entrou com curas, entrou com salvação, entrou com perdão na vida dele. Não adianta muitas vezes você só querer bênção, quero bênção, mas você não quer o dono da bênção. Então, primeira coisa que Jesus fez foi: eu vou dar um perdão a ele, eu vou perdoar esse paralítico, eu vou fazer com que a cura interior. Sabe o que significa isso? Curar, muitas vezes, aquela depressão na alma, aquele sofrimento que só você e Deus sabem. Porque cada um de nós aqui temos uma história. A história desse paralítico é uma história sofrida, gente. É uma história de humilhação, é uma história de que ele só ficava na cama. Quantas noites não foi amargurada para ele? Quantas vezes ele estava ali dizendo: Senhor, eu não suporto mais essa provação que está acontecendo na minha vida. Quantas vezes um paralítico tem virado a noite, amanhecido o dia, e quando ele vira o dia, amanhece o dia, ele ainda continua paralítico, ele ainda continua em cima de uma cama. E eu imaginamos ele dizendo: Jesus, até quando eu vou ficar nessa situação? Aleluia. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória desse lugar. Eu quero dizer para vocês nessa noite, talvez você entrou por estas portas dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar desse jeito? Creia que hoje você vai sair daqui diferente. Acredite, tenha fé em Deus, não se desanime. Muitas vezes essa luta que está na tua vida pode parar hoje. Filhos, perdoados estão os teus pecados. Imagine que palavra carinhosa. Há quanto tempo ele estava acima de uma cama e não recebia uma palavra de ânimo? Jesus chamou ele de filho. Gente, isso é maravilhoso. E quantas vezes nós estamos em situações difíceis, não chega ninguém. Gente, pelo amor de Deus, não chega ninguém para dar uma palavra. Somente punhalada nas costas, somente apontação. Não, porque aquela irmã é assim, aquele irmão é assim. Gente, pelo amor de Deus, está na hora de virar o disco.
que muita gente que estão aí lá fora estão precisando que você venha lá, dê uma palavra. Quantas vezes nós precisamos de um abraço e não aparece um para dar um abraço da gente? Mas para cobrar da pessoa tem muita gente. Para cobrar da pessoa é muito. Agora, para entender a pessoa é poucos. Olha, vê só. Jesus primeiro, eu vou tratar do coração dele, dessa amargura na alma, dessa tristeza. Jesus, imaginamos Jesus olhando para ele e dizendo: filho, quanto tempo nessa cama. Imagine Jesus dizendo: filho, eu tenho escutado o teu clamor de madrugada, tu não estás só. Quantas vezes aquele homem tem gritado à noite, gemido, mas Jesus, ele olha todas as coisas. Eu quero dizer que não é em vão você colocar os seus pés na casa do Senhor nesse lugar. Mas vamos continuar com a mensagem. E estava quem ali? Assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: poxa, por que aqui ele diz para cima? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Aí começaram agora a falar de Jesus. Imagina só, Jesus tem uma palavra de ânimo a ele, tratou da alma dele, chamou ele de filho. Aí tem uma banda de escribas e fariseus que não faz nada, mas começa a falar quem está fazendo. Gente, está na hora de parar com o comentário. Porque muitas vezes a pessoa: rapaz, os escribas estavam ali, afinal de contas, para quê? Ele não estava ali para ouvir Jesus pregar, eles estavam ali para fazer crítica. Ele não estava com espírito de adoração, não, gente. E começaram agora os escribas, os fariseus, tudo. Esse homem pode perdoar pecado? Esse homem pode? E chama ele mais de filho. Gente, deixa Jesus trabalhar. Ele sabe o tempo certo de agir. Quando tudo parece que é perdido, ele chega na hora certa, na hora certa. Quando muita gente diz assim que não tem mais solução, receba do céu essa palavra. Quando muito dizer que não tem solução, ei, não entre em pavor. Creia que Jesus tem a última palavra para a tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Alguém muitas vezes tem dito para você que alguém não tem mais solução. Alguém tem olhado para você com um olhar de destreza, tem lhe menosprezado, mas nessa noite quem tem a última palavra é Cristo. Vamos ser mais prudentes, vamos ser mais inteligentes e olhar para a palavra de Deus, olhar o que a Bíblia nos ensina. Jesus, conhecido logo em seu espírito, versículo 8, que assim arrazoava entre si, disse: por que é que vocês arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, por que é que vocês estão pensando tão mal de mim? Só porque eu falei, aqui dá a dizer só, versículo 9, ele diz assim: qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Essa pergunta foi dirigida para os críticos, os escribas que estavam ali. Bem, é mais fácil eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer ao paralítico que ele vai andar? Qual é o mais fácil? Ficaram tudo calado. Qual é mais fácil? Diga aí qual é mais fácil. Ficou tudo calado. Aí agora, no versículo de número 11: a ti
levanta, paralítico, levanta e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Gente, isso é forte. Por que é forte? Porque a Bíblia diz que Jesus curava ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele é sempre Jesus, Ele sempre é eterno, e a glória dele não dá para ninguém. Agora veja só, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O natural, gente, é o seguinte: quando você passa por determinados lugares, aquele sofrimento, muitas vezes você não quer mais saber daquela cama, daquele lugar, você não quer mais. Agora, foi louvado um hino aqui, e agora tem a ver com a mensagem que vai ter virada. Olha só, vai ter virada, vai ter virada. E essa palavra de Deus aqui, vamos entender que para ele chegar aos pés de Jesus, olha só, ele estava deitado na cama. Depois que se encontrou com Jesus, ele não estava mais deitado na cama. Agora quem estava levando a cama era o paralítico. Ele agora, para essa cama que me fez eu sofrer, agora eu que vou carregar essa cama. Eu passei pela rua, fui deitado em cima dessa cama, mas quem me viu chorando, quem me viu aperreado em cima de uma cama, agora vai ter que ver minha vitória. Quem me viu deitado, agora vai ter que me ver em pé. Aleluia. Veja como é que Deus faz. Veja a situação que eles passou ali naquelas ruas. E o pessoal dizia: olha, deitado, coitado, olha, deitado, ali não tem jeito não. Mas quem disse que não tem jeito? Ele foi deitado na cama, mas quando voltou, ele estava carregando a cama. E sabe para que isso? É porque existe muito Tomés que não acredita que Deus ainda faz milagre. Tem muito Tomé que diz assim: não será. Não, Deus cura sim. Deus, ele faz milagre. Aí nos diz a palavra, versículo 12: e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, a gente nunca viu isso aqui acontecer. Nunca viu um negócio desse. Sabe por quê? Quando nós aprendemos aqui, é porque aqueles que buscam a Deus, ele não procura entender Deus, a não ser pela fé. É o único meio transitório entre o homem e Deus. Se ele acreditar que Deus vem fazer milagre, então a sua fé está em Deus. Mas se ele não acreditar, então o culpado muitas vezes somos nós, porque as mãos do Senhor estão sempre estendidas para cada um de nós. Amém? Basta crer e basta confiar que do jeito que houve mudança na vida desse paralítico, creia que vai ter mudança também na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vou ficar de pé, já são 9 horas da noite, né? Agradeço a presença de todos vocês, ter chegado até aqui, e que o nosso Deus continue abençoando. Amém? E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Senhor, nós aprendemos através de Ti, Senhor, que Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o Deus que restaura, Senhor. Meu Deus, quando Tu disseste ao paralítico: vá para a tua casa, leva o teu leito, Tu estava dizendo: vá para a tua família e mostre as grandes beneficências que eu te fiz. E nós acreditamos, Senhor, estamos saindo daqui, Senhor, com de posse de vitória. Nós acreditamos, Senhor, em Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, a minha família, Senhor, a família da Tua igreja, Senhor, está em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz que